Olá a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra no Siman Yud Tet, 19º capítulo, tratando sobre as chuvas, a mudança que a gente tem na Tefilá durante o ano, dividido entre verão e inverno, no qual no inverno pedimos chuvas e no verão falamos somente sobre o orvalho. Em dois momentos da Tefilá ocorre essa mudança. O primeiro momento é no começo da Tefilá, a gente tem a frase na qual a gente lembra do fato de que a Kadosh Baruch Hu traz as chuvas, Mashiva Ruach Morida Geshem, ou Morida Tal, tratando do orvalho, que é feito no verão, e no meio da Tefilá, na Brachá de Barecheinu ou Barech Aleinu, dependendo do costume, acho que Nazis Faradi, pedimos na prática pela chuva durante o inverno e pedimos pelo orvalho durante o verão. Agora, quando ocorre exatamente essa mudança? Com relação à mudança de Mashiva Ruach para Morida Tal e de Morida Tal para Mashiva Ruach ou Morida Geshem, vimos que essa mudança acontece no começo de Pesach, a gente muda de Mashiva Ruach Morida Geshem para Morida Tal, e no fim de Sukkot mudamos de Morida Tal para Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Agora, a partir de quando se começa a pedir chuvas? Essa lembrança das chuvas, no fim de Sukkot, quando a gente muda para Mashiva Ruach Morida Geshem, é a época do ano que vai ser propício para terem chuvas. Está começando o inverno e Eretz Israel, no hemisfério norte. Agora, nesse momento, ainda não costumamos pedir chuvas. Não fazemos o pedido de chuva que acontece no meio da Tefilá, na Brachá de Barecheinu. Por quê? Então, os Hazal dizem para a gente que já que todo mundo, durante Sukkot, fazia Aliyah Laregel, eles iam para a cidade de Jerusalém, e Am Israel inteiro vinha de todos os cantos de Eretz Israel para Jerusalém, caso começássemos a pedir chuva logo no fim de Sukkot, e Hashem ouvisse nossa Tefilá e começasse a chover, então aqueles que tinham que viajar para longe, tinham que chegar nos extremos, ou norte ou extremo sul de Eretz Israel, ele ia ter muita chuva no caminho, e isso daqui não ia ser bom, fica muito mais difícil de viajar. Então, já que a maioria das pessoas morava longe de Jerusalém, Hazal decretaram que a gente espera 15 dias do fim de Sukkot para começar a pedir chuvas. Então, em Eretz Israel se começa a pedir chuvas no dia 7 de Reshvan. Já fora de Eretz Israel, aparece na Gemara aqui em Bavel. Em Bavel eles não precisavam de tantas chuvas, então a data lá era outra. Então traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, que esse é realmente o costume em Chutz La'aretz. Em Eretz Israel se começa a pedir chuvas no dia 7 de Reshvan. Em Chutz La'aretz o costume é outro seguindo o que acontece em Bavel, o que acontece na Babilônia, mais ou menos a região do Iraque hoje em dia. Então fala o Kitzur Shulchan Aruch na Halakha Rei. Matchilim lomar tal matar, se começa a falar tal matar, pedir chuva, certo? Na Brachá de Barecheinu, veten tal matar livrachá penei adama, as faradim mudam de Barecheinu para Barech Aleinu, betfilat arvit shel yom shishim lachar tkufat Tishrei, no dia 60 depois da tkufá de Tishrei. A tkufá de Tishrei é o que é conhecido como o equinócio, é o momento no qual começa o outono. E que dia é isso exatamente? 60 dias depois do equinócio do outono, Veu beyom dalet ou beyom rei lechodesh dezember, veomrim ad Pesach, que cai no dia 4 ou 5 do mês de dezembro. Agora, o que é o equinócio do outono? O equinócio do outono é o momento no qual a nossa estação muda de verão para outono. Se a gente procurar no calendário hoje em dia, a gente vai ver que esse dia é o dia 23 de setembro. Então, a priori, 60 dias depois do dia 23 de setembro, seria mais ou menos dia 22, 23 de dezembro. Então, por que escreve aqui o Kitzur Shulchan Aruch se começa a pedir chuvas fora de Israel no dia 4 ou 5 de dezembro? Isso depende se o mês de fevereiro tem 28 ou 29 dias, mas por que dia 4 ou 5? Deveria ser dia 22 ou 23. Então aqui tem algumas ideias para explicar realmente o que aconteceu aqui. Aparentemente tem o calendário gregoriano, o calendário que a gente conhece, que se usa mais hoje em dia, que é um calendário cristão. Ele sofreu uma mudança no século XVI. No século XVI, quando viram que o calendário estava começando a ficar atrasado, eles empurraram o calendário para frente 11 dias. Eles fizeram uma pequena mudança, então eles pularam alguns dias lá em outubro, do dia 5 para o dia 16 de outubro, eles acabaram pulando alguns dias. Então o calendário acabou andando um pouquinho para frente. Então o que a gente chama hoje de 23 de setembro, que é o equinócio do outono, seria, na verdade, um pouco mais cedo, um pouco antes, talvez 10, 15 dias antes, antigamente. Então, na verdade, cairia mais ou menos no dia 4 ou 5 de dezembro. Então, esse número, essa data, 4 ou 5 de dezembro, é baseado na época da Guemará, de 1800, 1900 anos atrás.
Já o nosso equinócio de outono, de acordo com o nosso calendário, que a gente tem hoje em dia, que é o calendário gregoriano, não o juliano, ele cai no dia 23 de setembro, mas então aqui a data seria 22, 23 de dezembro, mas de qualquer jeito a gente manteve o costume da época da Gemara. Então, no final de toda essa história, o que fica é o seguinte, que em Eretz Israel se muda a brachá de Barecheinu para Barechalenu no costume faradi, ou se muda para falar Vetentan Matal Livrachá no dia 7 de Reshvan. Em Chutz Laaretz, o costume é igual em Bavel, igual na Babilônia de antigamente, que era um pouco mais, era uma profundeza, lá eles não precisavam de tanta chuva, então eles começavam a pedir chuvas 2 meses depois da Tkufá de Tishrei, que dava no dia 4 ou 5 de dezembro, dependendo do ano, se é um ano bissexto ou não. Mesmo assim, escreve alguns poskim que a priori tem muitos lugares, como no hemisfério sul, por exemplo, que não tem necessidade de chuva nessa época. A gente pode falar sobre o hemisfério norte, que é inverno, então precisa de chuvas, mas no hemisfério sul seria o contrário. Então fala o Mishnah Brura, assim traz alguns poskim, que realmente se começa a pedir chuva de qualquer jeito no dia 4 ou 5 de dezembro, porque eles têm que pedir de acordo com a época em Eretz Israel, mesmo quem está fora de Israel. Porém, cada lugar e lugar, cada país e país, quem estiver numa situação em que ele precisa de chuvas, na brachá de Shomei Tefilá, ele pode pedir chuvas do lugar específico onde ele se encontra. Então, de forma geral, na reza, a mudança realmente ocorre no dia 4 e 5 de dezembro fora de Israel, porém, cada país e país é possível na brachá de Shomei Tefilá pedir especificamente na sua época. Alachá Vav. Se a pessoa esqueceu de pedir chuvas no inverno, e é algo crítico, é algo essencial pedir chuvas. Se a pessoa lembrou antes de acabar a brachá mevarech hashanim, omer sham veten tal matal livracha al penei adama vesabeinu vechulei vechotem karaui. Fala onde você estiver durante a brachá de mevarech hashanim, a brachá de barecheinu, barech aleinu, onde se lembrou, você fala veten tal matal livracha al penei adama vesabeinu itová vechulei e termina a tefilá, a brachá. ואם לא נזכר עד לאחר שחתם הברכה, מתפלל להלן. Se, porém, a pessoa esqueceu e acabou a brachá, então ele continua rezando normalmente, certo? A priori deveria consertar a brachá, pedir chuvas durante a brachá, mas aqui a gente tem uma opção diferente. Então, se a pessoa lembrou somente depois que ele já acabou a brachá de Mevarech Hashanim, ele segue em frente, e quando ele sim vai pedir chuvas, o Betoch Birkat Shma Koleinu, quando a pessoa chega na brachá de Shma Koleinu, de Rachaman Shma Koleinu, Achar Rekam Al Teshivenu, depois da parte da brachá que fala Milfanecha Malkinu Rekam Al Teshivenu, Omer Veten Tal Matal Livracha, que ata Shomei Tefilá, Baruch Hashem Shomei Tefilá. No meio da brachá de Shomei Tefilá, no finzinho, logo depois de Achar Rekam Al Teshivenu, se fala Veten Tal Matal Livracha e termina a brachá, Baruch Hashem Shomei Tefilá. Ou seja, em vez de consertar na própria brachá de Barecheinu, vai ser acrescentado na brachá de Shomei Tefilá. Vafilim lo niskar az, rak achar shemat baruch ata Hashem, kol shelo amar adain et Hashem, yachol omar veten tal matal livracha, que ata Shomei Tefilá vechulei. Enquanto a pessoa, digamos que você chegou na parte Rekam al Teshiveinu e continuou, esqueceu de falar Vetentar Matar Livracha. Enquanto não falou o nome de Hashem, enquanto você não terminou essa brachá, não falou Baruch Ata Hashem Shomei Tefilá, ainda dá para consertar. Aí você fala de novo Rekam al Teshiveinu, Vetentar Matar Livracha Penei Adama e continua, segue em frente e termina a brachá de Shomei Tefilá. Isso se a pessoa não acabou a brachá. Mas se a pessoa terminou a brachá de Shomei Tefilá, ele terminou completamente a brachá, ele falou Baruch Ata Hashem Shomei Tefilá, agora daqui para frente ele já não tem mais aonde colocar a brachá de Vetentar Matar Livracha, não tem mais onde pedir por chuvas, porque daqui para frente são principalmente agradecimentos e não pedidos. Então, já que ele não tem mais onde colocar o pedido de Vetentar Matar Livracha, então vai ter que voltar para a brachá de Barech Aleinu. Avalon iskarad lachar shesim abracha Shomei Tefilá. Caso a pessoa só lembre depois que ele acabou o Shomei Tefilá, Choseru matchil Barech Aleinu. Ele volta para a brachá de Barech Aleinu. Diferente do que a gente viu com relação a lembrar as chuvas, Veten Tal Matal Mashivaroch Morida Geshem, Morida Tal, que lá se errou, precisa voltar para o começo da Amidah, porque as 3 primeiras brachot formam um conjunto só, que se você errou em uma delas tem que voltar para o começo. Aqui não precisa voltar para o começo. Se a pessoa esqueceu de pedir chuvas na brachá de Barecheinu, Barech Aleinu, ele segue em frente e pede em Shomei Tefilá. Se esqueceu de pedir também em Shomei Tefilá, já que mais para frente não tem outro lugar para fazer isso, você volta para a brachá de Barech Aleinu e segue de lá em diante.
As brachot têm que ser feitas em ordem, então você tem que voltar para Barech Aleinu e seguir de lá em diante, mas não precisa voltar para o começo da tefilá. Vimlo niskar ad lachar shamar et apasur Hillel Ratzon, porém se a pessoa lembrou só depois que ele já acabou a tefilá completamente, ele chegou no Hillel Ratzon, mesmo que ele ainda não fez você Shalom, mas ele lembrou já quando acabou a amidá dele, aí a amidá já está terminada, não adianta voltar para o meio e seguir do meio em diante para Brachá de Barech Aleinu, porque já terminou, o que ele fez no começo já perdeu, já acabou essa tefilá. Então, nesse caso, se ele não lembrou até que ele acabou a tefilá inteira, Roser Lerosh a tefilá, ele volta para a tefilá de novo, e novamente ele vai fazer a brachá, todas as brachot, e dessa vez tentar lembrar de pedir chuvas.